Você pode estar dentro da igreja, trabalhando, servindo, perseverando, e mesmo assim está longe de Deus. E foi isso o que aconteceu com a igreja de Éfeso. Esse é o vídeo 1 de uma série de 7 vídeos que nós vamos falar sobre as 7 igrejas do livro de Apocalipse. Às vezes nós lemos e deixamos passar, porque nós lemos como se fossem simples historinhas. Porque afinal de contas, quantas vezes a gente já não leu sobre esse assunto? Mas o que nós precisamos entender é que as cartas para as 7 igrejas do livro de Apocalipse não são historinhas. Elas são um espelho do nosso relacionamento com Deus hoje. Essas cartas que estão no livro de Apocalipse foram escritas pelo apóstolo João. Durante o seu exílio na ilha de Patmos, João é arrebatado em espírito. E na sua visão, Jesus manda que ele escreva essas cartas. E a primeira carta, a primeira mensagem é para a igreja de Éfeso. E o texto começa assim: Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Perceba que aqui Jesus se apresenta como aquele que está no meio, não de forma teórica, mas de forma prática, andando no meio da igreja, porque aqui os 7 candelabros de ouro representam as 7 igrejas. Sendo assim, ele está vendo tudo, o secreto, cada coração, ou melhor, a intenção de cada coração que está na igreja. Ele está vendo e consegue ver o que você perdeu antes mesmo de você admitir que você perdeu. Irmão, ele é Deus e você pode enganar todo mundo, menos aquele que caminha nos bastidores da sua vida espiritual. Depois de se apresentar e dizer que está caminhando no meio, Jesus reconhece o trabalho da obra e faz um elogio. Uma coisa que qualquer pessoa que trabalha na obra, que faz parte da obra, sendo líder ou não, gostaria de ouvir. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus, e tens provado os que dizem ser apóstolos e não são, e descobriste que são mentirosos, e tens suportado, e tens paciência, e por causa do meu nome trabalhaste e não desfaleceste. A partir daí dá para ter uma imagem, uma ideia de como era a igreja. Uma igreja ativa, firme, uma igreja trabalhadora, uma igreja que tinha discernimento a ponto de não aceitar aquilo que era falso. Uma igreja constante e que não desistia. E analisando, eles tinham tudo o que muita gente hoje chama de avivamento. Eles tinham movimento, trabalho e resistência. Mas Deus não chama isso de avivamento, porque no versículo seguinte Deus mostra que isso está incompleto. Todavia eu tenho algo contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Uma igreja trabalhando, servindo e perseverando, mas mesmo assim longe de Deus. E perceba que Jesus não diz perderam o primeiro amor, ele diz deixaram, abandonaram. Ou seja, foi uma escolha, um processo, um esfriamento tolerado. O problema não foi parar de trabalhar. O problema foi continuar trabalhando sem amor, porque na sequência a gente começa a orar sem presença, e isso é morte espiritual. Chega um dia em que o crente percebe isso, lá mergulhado dentro da seara, fazendo a obra na igreja, lá no seu ministério. Chega um dia que ele para e olha: eu tinha uma vida com Deus e hoje não tenho mais. Eu fazia tudo no espírito e hoje eu faço tudo na força do meu braço. Eu amava fazer a obra e hoje eu só faço porque eu assumi um compromisso e me disseram que eu tenho que fazer até o fim. Foi assim que me ensinaram. Eu também aprendi assim, até que eu morri e fiquei 20 anos longe da presença de Deus. Quando você descobre isso e mesmo assim fala: eu vou até o fim porque eu dei a minha palavra, e vai só na força do braço, sem pedir ajuda para ninguém, isso não é maturidade. Isso é distanciamento disfarçado de fidelidade. E você vai morrer, porque este é o caminho do inferno, mesmo mergulhado dentro da obra. Isso tudo é muito triste, mas na sequência Jesus nos fala exatamente o que nós precisamos fazer. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrepende-te, e faz as primeiras obras, senão eu virei a ti rapidamente e removerei teu candelabro do seu lugar, se tu não te arrependeres. Aqui nós temos 3 pontos muito importantes. Lembra, arrependa-se e volte. Lembra de quando você orava com fome, de quando você buscava sem obrigação nenhuma, de quando você sentia prazer na presença? Lembra? Então você sabe exatamente de onde foi que você caiu. Agora que você sabe,
isso não é mais ignorância. Agora é questão de escolha e de responsabilidade. Que caso você não assuma, ele diz que vai remover o candeeiro. Candeeiro esse que representa a luz, a presença, a identidade como igreja. E aí você vai ficar uma capa vazia. Olhando para isso dá pra gente entender muita coisa. Isso é uma prova de que uma igreja, ela pode existir mesmo sem a presença de Deus. Isso é assustador, né? Sai a presença e fica a estrutura. Igreja cheia, canções bonitas, pregações que comovem, mas Deus não tá lá. No capítulo 6, Jesus continua: mas isto tu tens, que odeia o ato dos nicolaítas, que eu também odeio. Perceba que você pode odiar o pecado e mesmo assim tá longe de Deus, porque Deus aprova aqueles que odeiam o pecado, mas isso não substitui o amor a Ele. E para finalizar, no último versículo ele diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, eu darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Eita glória! Aqui ele deixa claro que existe uma recompensa para quem volta. Até porque o problema maior não é esfriar, é não voltar. E pelo texto, quando ele fala vencer, aqui ele não está falando de vencer o mundo. O texto fala sobre esfriamento, aquele que vence o esfriamento. Porque um dos maiores inimigos que você vai ter, cristão, é a perda silenciosa do amor. Éfeso era uma igreja que impressionava, mas não agradava a Deus. E isso nos ensina algo assustador. Você pode acertar em tudo, mas estar errado no principal. Porque o que Deus quer não é só o que você faz por Ele, mas é o quanto você o ama. Entendeu, né? Amanhã tem o vídeo da próxima igreja, Esmirna. Vamos ver o que essa igreja tem para mostrar pra gente. E que o Papai do Céu te abençoe sempre. Ah, se você gostou desse vídeo, ou se você conhece alguém que está passando por isso, alguém que está na mesma situação da igreja de Éfeso, compartilhe esse vídeo com ele. Ou às vezes você tem vergonha ou medo, acha que não vai pegar bem, coloque esse vídeo lá no grupo do WhatsApp e ora para que o Espírito Santo possa falar com ele.